Dia oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos começar a falar então sobre as expressões algébricas. E você? Você sabe o que é uma expressão algébrica? A matemática, pessoal, ela é dividida em três ramos, né? Pensar assim, que a gente tem a matemática e que ela é dividida em três partes. A primeira parte é a aritmética. O que a aritmética faz? A aritmética estuda as operações e os números, certo? A gente tem a geometria, que estuda as formas geométricas, né? E tem a álgebra, tá? Na álgebra, a gente estuda as generalizações, tá? E para isso, na álgebra, a gente usa as letras para representar valores genéricos. Tá? Então, na álgebra, é muito comum nós utilizarmos algumas letras. Então, vai aparecer aqui as expressões em que possuem letras, operações e números na álgebra. Tá? Tá dizendo aqui, ó. A álgebra é o ramo da matemática que utiliza as letras para representar números desconhecidos ou então, muitas das vezes, números genéricos, tá? Nas expressões, equações e assim vai indo, tá? Então, você viu uma expressão lá, onde no meio dessa expressão tem algumas letras, tá? Saiba, essa expressão é uma expressão algébrica. Se nela não tivesse letras, seria uma expressão aritmética. Exemplo, ó, bem simples. Uma expressão assim, ó. 2x mais... Oh, desculpa. 2 mais 3 vezes 7 dividido por 8. Então aqui é uma expressão onde tem apenas números, tá vendo? Então aqui é uma expressão aritmética. Agora, se eu tivesse uma expressão assim, ah, 3 mais 8x menos 2z, né? Perceba que nessa expressão a gente tem letras no meio dela, então aqui já é uma expressão algébrica, tá? Essa é a diferença basicamente entre a aritmética e a álgebra, certo? Detalhe, pessoal, que nas expressões algébricas, estas letras elas são chamadas de incógnitas. Tá? Então, aqui, pessoal, nessa expressão 3x mais 2, a nossa incógnita é a letra x. Nessa expressão 15 menos y, a incógnita aqui é o y. Na expressão z mais 9, a incógnita é o z. Detalhe, pessoal, pode ter alguma expressão que tenha mais de uma incógnita, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo que eu havia dado, a gente tem duas incógnitas. Tem as incógnitas x e a z. Pode ter mais? Claro que pode, tá? Uma expressão pode ter quantas incógnitas se queira. Tudo bem? E aí a gente vem aqui para o que é uma equação, né? Uma equação é nada menos que uma expressão algébrica igualada a outra, ou seja, uma igualdade entre duas expressões algébricas. Então, aqui, ó, a equação pode se definir como uma igualdade entre expressões algébricas. Na verdade, pode ser que uma apenas seja algébrica e a outra seja numérica, mas é uma igualdade entre pelo menos uma expressão algébrica e uma outra expressão qualquer. Tipo aqui, ó. Você pega aqui uma equação assim, ó. Vou fazer aqui embaixo. 2x mais 3 igual a 8. Bom, esse meu primeiro membro aqui da equação, ó, é uma expressão algébrica, né?
O segundo membro, que é o segundo lado da igualdade, é uma expressão aritmética, só tem número, né? Então, uma equação é uma igualdade entre duas expressões, onde pelo menos uma das duas expressões é uma expressão algébrica. Poderia ser as duas algébricas também, assim, ó. Pego aqui 3x mais 2 igual a 2y menos 3. É uma igualdade entre duas expressões e uma delas é pelo menos algébrica, tá? Então aqui são equações. Tudo bem, pessoal? Vamos parar por aqui a nossa aula de hoje, tá? Nossa teoria. E vamos tentar fazer as três primeiras atividades. Ó, primeira questão está dizendo o seguinte, ó. Utilizando variáveis, complete com expressão relativa em cada caso, tá, pessoal? Variável incógnita tem pra gente o mesmo sentido, tá? No caso, seria utilizando letras, tá? Utilizando as letras, complete com expressão relativa a cada caso. Então, olha, o dobro de um número, como é que a gente representa, expressa essa frase aqui, ó? Utilizando uma expressão que tem uma letra, né? É bem simples. Pensa o seguinte, você sabe qual número está tratando ali? Não, né? Então, representa esse número que você não sabe, ó, como uma letra X, pode, por exemplo. Então, esse número que ele está tratando ali, eu vou representar pela letra X, tá? Então, o que, que é dobro de um número? Dobro de um número não é duas vezes um número, né? Ó, o dobro está diretamente ligado a duas vezes. Ou seja, o dobro de 2 é 4, porque é o 2 vezes o 2. O dobro de 3 é 2 vezes 3, que dá 6. Nesse caso, quanto é o dobro de x, né? O dobro de x é 2 vezes x, que é a mesma coisa que 2x, certo? Então, nesse caso do item a resposta ficaria então aqui, o dobro de um número é 2 vezes o número. No caso, se o número for x, 2x. Essa é a expressão que ele quer como resposta. No item B e C é o mesmo processo. Só que agora ele está pegando algumas expressões e algumas frases um pouquinho mais complexas. Por exemplo, o dobro do sucessor de um número. Então, dobro ainda é duas vezes, né? Mas o que é sucessor de um número, né? O sucessor, pessoal, é aquilo que vem depois. Exemplo, você olha nos números naturais, ó. Por exemplo, o sucessor é um número que eu obtenho somando uma unidade, ou seja, é o que vem depois, ó. Por exemplo, 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 é 3. 3 mais 1 dá o 4. Então, o 4 ele é o sucessor do 3. O 3 ele é o sucessor do 2. O 2 ele é o sucessor do 1. Assim como o 5 ele é o sucessor do 4, tá? Então, para a gente obter algum sucessor de qualquer número, como é que a gente faz? Basta somar uma unidade. Exemplo, quem é o sucessor do número 10? Né? Então eu pego 10 mais 1 e 10 mais 1 dá 11. Então o 11 ele é o sucessor do 10. Certo? Como é que fica então para o item B? Então você não sabe qual que é esse número, representa esse número aqui, ó. Por uma letra qualquer, pode ser letra A, B, C, D, X, Y, Z, qualquer letra. Tá? Vou usar a letra A aqui, por exemplo. Ó. Então, ó, é esse número aqui que a gente está tratando. Então, quem é o sucessor desse número? Quem é o sucessor do A? Como é que a gente obtém o sucessor dele? Né? É só somar uma unidade, né? Ficaria A mais 1. Então, só tem aqui o A
O sucessor dele, o que vem depois dele, seria o A mais 1. Igual aqui, por exemplo, ó. 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá o 3. 3 mais 1 dá o 4. Sempre obtenho o sucessor. Então, esse aqui é o sucessor, certo? Como é que eu calculo o dobro dele? Vou deixar vocês pensarem aí. Beleza? Item C. O triplo de um número subtraído de 2. Então, peraí. Chama o número de uma letra, né? Determina quem é o triplo desse número. Lembrando, o que é triplo? Triplo indica 3 vezes. Então, determina o triplo desse número, depois subtrai 2 unidades. Coisa bem fácil, galera. Questão 2 diz assim, ó. Procure no dicionário o significado das palavras incógnita e variável. Depois escreva aqui, certo? Então, é questão bem fácil. Pesquisa as duas definições das palavras e tenta comparar o que cada uma delas é e qual é a diferença de uma para outra. Tá? Questão bem tranquilinha para vocês fazerem aí também. E para fechar a aula de hoje, galera, questão número 3. Tá? Ela é muito parecida com a questão número 1. Diz assim, ó. Reescreva as frases utilizando a linguagem algébrica, ou seja, utilizando letras para representar um valor desconhecido, no caso ali, tá? Então aqui usando as letras. Então, no caso, já está indicando para a gente qual é a letra, ó. O quadrado do número real x. Então, peraí. O que é quadrado? Né? Nós já vimos isso esse ano. O que é quadrado de um número? O que é um número ao quadrado? Né? Nesse caso, o que é o quadrado do x? Do mesmo jeito, o que é cubo? O cubo ele é o quê? Tá muito próximo do quadrado. Qual é a diferença de quadrado e de cubo? Do número real y, né? A, raiz quadrada do número real A. Então, raiz quadrada a gente sabe o que é. Já estudamos. O que é a raiz? Como calcula a raiz quadrada do A? Como é que a gente representa a raiz quadrada do número real A? Item D, a quinta potência. O que é a quinta potência do número B? Como é que a gente representa isso matematicamente usando a linguagem algébrica? Né? Então é muito parecida com a questão 1. Item E, a adição dos números reais B e C, né? Então, o que é a adição? O que a adição representa entre os números B e C? E, por último, o produto dos números reais E, A e X. Tá? Faltou uma vírgulazinha aqui, pessoal, ó. Tá com a vírgula de preto aqui, ó. Tá? Então, é o produto dos números reais E, A e X. Então, são três letras, tá? 3 números aqui sendo representados. O número E, o número A e o número X. O que é produto, né? O que significa a palavra produto? Só para dar uma dica para vocês. Produto, embora vocês já ouviram essa palavra, ela indica resultado de uma multiplicação. Tá? Ou seja, então, como é que a gente representa uma multiplicação destas 3 letras aqui? Certo, pessoal? Então, a aula de hoje está bem tranquila, tá? Mais uma aula conceitual para vocês. Certo? Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado, mas já sabem. Se ficou alguma dúvida aí, manda nos comentários que eu vou estar aqui, disponível para ajudar vocês. Beleza? No mais é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar a aula até aqui e se cuidem. Tchau, tchau.